Gente, eu sempre fui uma pessoa muito transparente. Muito verdadeira. Eu só tenho um problema com alguém, eu chego perto da pessoa e falo, entendeu? Ou quando a pessoa não tá me agradando, eu vou, me afasto se eu não puder falar com a pessoa, mas também não fico falando mal, não. Mas também é aquela coisa, tá, gente? A verdade, ela tem que ser dita. Uma pessoa uma vez veio me questionar. Eu postei um vídeo aqui, ela falou, nossa, eu vi lá o vídeo que você fez, você falando de fulano, de ciclano e coisa e tal. Aí eu falei mesmo, gente, porque quem tem que ter receio de falar alguma coisa sobre alguém é quando você vai falar mentira. E as pessoas, elas não têm esse pudor. Quando é pra mentir, quando é pra difamar alguém, as pessoas chegam. Se elas tiverem que chegar na frente de um juiz, elas chegam pra mentir. Perto de um policial, elas vão chegar pra mentir. Elas vão fazer vídeo mentindo. Entendeu? Então, as pessoas que têm essa falha, esse mau caratismo, que tem que se preocupar. Eu posso chegar aqui e falar de fulano e de ciclano. Quando eu falar de fulano e de ciclano, é porque eu tenho que falar a verdade. A verdade, a gente não pode ficar coado com a verdade. Igual eu falei que o Felipe não prestava, que a Luana também não prestava, e que tive muitas outras pessoas na minha vida que não prestaram na minha vida, que foram pessoas que eu não tenho saudade, eu nem tenho, assim, se eu pudesse voltar no tempo, nunca teria me relacionado e nunca teria conhecido, gente. E eu vou ficar com medo de falar a verdade, igual eu encontrei com o conhecido lá no shopping, e falei a respeito do fulano que faleceu, e eu não tenho porquê. Coisa. A pessoa ficou chocada porque eu falei, ó, pra mim não foi uma pessoa legal, não sinto falta. E, e é isso, entendeu? Então a gente não pode, as pessoas. Hoje em dia eu vejo que os valores estão muito invertidos em relação a esse tipo de situação. Porque as pessoas, pra falar mentira, elas têm a maior cara de pau. Elas vão sem pudor. Se você estiver na frente do juiz, elas vão mentir a seu respeito na frente do juiz, na frente dos seus amigos, na frente da sua família. Mas quando é pra falar a verdade, elas querem que nós ficamos acuados de falar a verdade. Não, a verdade ela tem que ser dita, por pior que fosse. Uma pessoa que é ruim pra você, que só te fez mal na sua vida. Aí você vai virar e vai falar bem dela. Aí você é falso. Não, eu não vou falar bem das pessoas. O que eu tiver que falar, eu vou falar. E aqui eu conto as experiências que eu tive com a pessoa. Talvez a pessoa, ela não foi legal comigo, mas com você ela foi legal. Talvez ela não traiu você, ela não te roubou, ela não te enganou, ela não te explorou. Com você. Comigo. Aí quando eu falo de fulano, é comigo, a minha experiência. Eu não tô generalizando a pessoa, não. A experiência que eu tive com certas pessoas não foram legais pra mim. Não foram pessoas. E a maioria delas eu nem tenho saudade, eu nem tenho recordação, porque eu apago as fotos, quando eu canso da pessoa, gente, eu apago tudo. Eu jogo no mar do esquecimento, é como se a pessoa não tivesse existido na minha vida. Aí a pessoa fica assim, a coisa e tal, eu falo, então você que é falso, porque você vai ficar, uma coisa que é, você vai enterrar, inibir a verdade e deixar que a mentira prevaleça. Igual eu falei, o povo fala tantas coisas de mim na vida, gente, ai... Falei, o povo tá falando que eu sou. Antes eu pedia, esquentava a cabeça, ficava preocupado. Falei, ai, o povo tá falando que eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí o que eu falei? Ah, então eu sou isso. Tô andando com fulano, eu sou isso e isso pra fulano. Sou isso e isso pra mãe e papai de fulano. Sabe o que eu vou fazer? Deixa fulano lá. Já que eu que não presto, então deixa quem não presta ficar isolado. Quem não presta tem que ficar sozinho, isolado, e aquela coisa toda e tal. Continuei a minha vida. Ó, vivo muito bem debaixo da graça de Deus. Minha vida andou. Muito pelo contrário. E como é que tá a vida de fulano, que não tá andando comigo agora? Fulano, como é que tá? Quem que teve a mudança? Fui eu que me afastei, que não tem as mesmas práticas, que as pessoas não me veem nos mesmos lugares, não me veem fazendo as mesmas coisas, que tô vivendo uma vida aparentemente melhor, ou é fulano que tá aqui, fulano que depois que eu me afastei continua com o mesmo estilo de vida, fazendo as mesmas coisas. E aí agora ele vai ter que arrumar um culpado pra alguém pra ele colocar a culpa. Pra ele falar, não, agora que não tem o Michael lá, quem que ele vai colocar a culpa? Porque ele continua fazendo as mesmas coisas, continua virando noite nas ruas, continua talvez se drogando, continua talvez bebendo, se prostituindo, chegando em casa de manhã. Mas antes a culpa era quem andava comigo. Aí agora que eu me afastei, a culpa é de quem? É quem, fulano, agora? Pergunta pra essas pessoas. Eu quero que você pergunte. Fala, agora a culpa é de quem? Agora que o Michael não anda com você, a culpa é de quem? Entendeu? E a melhor coisa que eu fiz, gente, foi me libertar. Nossa, quando você se liberta de pessoas assim, sabe? De pessoas ordinárias. Ah, essa palavra agora, ó, eu adorei essa pessoa, ordinária. Pessoa que tem uma má índole, um péssimo caráter. São os tipos de pessoas que cruzou o meu caminho na vida. Hoje em dia, agora eu tô bem mais seletivo com quem eu vou andar, com quem eu vou trazer dentro da minha casa, né? Com quem eu vou compartilhar os meus segredos, a minha vida.
entendeu? E o intuito dos meus vídeos aqui também é falar da transformação que Deus fez na minha vida. Eu fiquei muito tempo cego no Egito. E Deus teve que restaurar a minha visão, restaurar a minha saúde, restaurar a minha vida todinha para que hoje eu tivesse essa cabeça que eu tenho. Mas eu não vou deixar de falar a verdade por causa de ninguém aqui não. Porque a verdade ela tem que ser dita na cara. Porque quando você fala a verdade na cara, a pessoa não tem armas para poder te desmentir. Ela fica desarmada. Aí as pessoas querem que a verdade se calem pra fazer com que a mentira, com a boca delas mentirosas, sujas, a boca imunda delas, que só falam a mentira, para convencer as pessoas que a mentira que elas falam é verdade. E não, a verdade ela tem que ser dita. Se eu tiver que falar de fulano, de ciclano aqui no meu vídeo, eu vou falar. Porque eu posso falar como fala fulano, eu vi. Não foi ninguém que me contou, não. Eu estava lá. Como é que você vai negar isso? Eu sou testemunha disso. E eu falo mesmo, as pessoas que não prestaram na minha vida, eu falo mesmo, eu não tô nem aí, entendeu? Ó, e se quiser resolver, resolve com Deus, porque é Deus que guerreia por mim. Eu não tô nem aí falando, pensasse nisso antes de fazer as coisas. Eu quero saber como é que tá a vida de vocês agora, quem não andou mais comigo, dessas pessoas todas que eu ia fazer. Como é que tá, gente? Teve uma mudança? Porque se o problema saiu da vida de vocês, tem que ter melhorado. Tem que ter melhorado financeiramente. Tem que ter melhorado o convívio familiar. Tem que ter mudado de ambiente. Tem que ter feito novas amizades. Como é que tá? Tá do mesmo jeito? Tá vivendo a mesma vida? Fazendo as mesmas coisas? Já que o problema saiu? E aí? Se o problema saiu, não teve mudança, então dá uma refletida aí. Depois você me conta aqui, se você tiver, for uma dessas pessoas, diz aqui no comentário como é que tá a sua vida depois que eu me afastei. E aí, tá melhor, tá pior, tá do mesmo jeito? E aí, como é que ficou? Porque a minha, graças a Deus, melhorou. Eu tô debaixo da graça de Deus, tá? Não melhorou porque eu sou bonzinho, que eu sou legalzinho, que eu sou bambambam, não. Porque eu reconheço os meus erros e peço a Deus todo dia perdão pelos meus pecados. E peço a Deus que a graça e a misericórdia dele me alcance, né? E que você faça também o mesmo na sua vida, pra você ser abençoado por Deus.